A gente vai aqui para o Índice CNN. Camila. E nesta semana, Antônio Lavareda e eu vamos trazer aqui dados de uma pesquisa Febraban-Impesp sobre o interesse dos brasileiros nas eleições municipais. É claro, né, Lavareda, que o mundo todo está de olho no que está acontecendo na Venezuela, mas vamos lembrar que a gente também tem as nossas disputas políticas aqui e a gente já vai trazer duas telas aqui com os dados. Primeiro de tudo, o que é o questionário que foi feito mostrando que a escolha dos prefeitos aqui no Brasil só não é mais importante na visão dos eleitores que a de presidente. 20% consideram importante escolher prefeito e só fica atrás dos 39% que escolheram presidente. E ali tem as outras escolhas na tela. E quando os entrevistados pelo IPESP foram diretamente perguntados sobre a tensão da disputa deste ano, praticamente 7 em cada 10 se dizem interessados na votação. Lavareda, bem-vindo aqui ao Índice CNN. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, espectadores da CNN. Esse resultado que o Observatório Febraban, nessa temática municípios, a importância dos municípios e das eleições municipais nesse ano nos traz, ele naturalmente contempla outras questões também, Yuri, que nos ajudam a entender algumas dessas respostas, como a desses quadros, desses gráficos que você projeta agora. E os municípios são muito importantes, essa importância das eleições para prefeito e essa taxa, 68, praticamente 7 em cada 10 brasileiros muito interessados nessa eleição, por conta da percepção da população, Yuri, com relação ao papel dos municípios e o que distingue os municípios das outras duas esferas de governo do nosso modelo federativo. E qual é o papel que as pessoas destacam, especialmente ligado aos municípios? Eles são vistos, os municípios, ou seja, vamos falar agora no singular, o município é visto como aquela esfera de poder, como aquele poder mais acessível à população, que permite maior participação dos indivíduos e que está à frente, naturalmente, e sobretudo os prefeitos, os chefes das administrações locais, estão à frente dos serviços essenciais. Então, é óbvio que Venezuela vai ser importante, que Bolsonaro, que Lula, tudo isso, mas, ao fim do dia, as pessoas nas eleições municipais, Yuri, elas estão preocupadas, umas com creche, com educação, com as escolas, com os postos de saúde, com a pavimentação, com a limpeza pública, com os transportes públicos. E, naturalmente, como, digamos, azeitonas adicionais, comparecem esses temas políticos e esses temas ideológicos. Os municípios, em suma, dão maior retorno, um retorno mais imediato do ponto de vista das expectativas e das necessidades da população. É isso que explica esses primeiros números, Yuri. É isso. Bom, vamos seguir por esses dados, porque essa pesquisa do IPESP parece reforçar a máxima de que dizia Franco Montoro, que as pessoas vivem nos municípios, não vivem na União nem nos estados, as pessoas vivem nos municípios. E um dos dados desse compilado que me chamou a atenção e eu quero aprofundar contigo, Lavareda, vai aparecer aqui na nossa tela, que é a preferência dos eleitores em relação ao perfil do candidato. É interessante isso, os brasileiros querem alguém com experiência política, mas não necessariamente não obrigatoriamente um prefeito. O que explica isso na sua avaliação, Lavareda? Olha só, em primeiro lugar, se você pensar em experiência política, porque alguém que foi prefeito também tinha experiência política, não foi prefeito, mas tem experiência política, nós chegamos aí a 64%. Mais de 60% dos brasileiros demandando experiência política, em última instância, dos seus candidatos. E olha como isso é diferente se nós pensarmos num passado não muito distante, Yuri. Eleições de 2016 e 2018, nós estamos falando de 6 anos atrás, menos de 10 anos, é por isso que eu digo que não é tanto tempo assim. O novo na política, que agora aparece só com 24%, ultrapassava os 50% naquele momento, sobretudo na eleição de 2016, Yuri. Você lembra que João Dória se elegeu em São Paulo
sobretudo porque não era político, e a campanha toda ele fazia questão de afirmar isso, assim como o prefeito que se elegeu em Belo Horizonte, o Calil, e como dezenas, centenas de outros prefeitos que se elegeram nesse ano. Agora, isso mudou. A experiência política volta a ser o que é normal, né, no contexto das eleições, em todo o mundo e também no Brasil, que é o padrão normal, volta a ser importante. O fato de que já tenha sido prefeito, 25%, isso mostra que esses respondentes nessas cidades estão optando por ex-prefeitos ou prefeitos atuais. Experiência política, mas não de prefeitos, eles provavelmente estão pensando, optando por políticos que ocuparam outros cargos e ainda não passaram pelas respectivas prefeituras. Yuri.